Boa noite, pessoal. Bem-vindos novamente aqui ao nosso podcast. E hoje nós temos uma pessoa aqui especial, tá? Cara, ele é meu amigo, então assim, é até difícil de eu falar, né? Assim, de uma forma assim mais, como é que eu vou dizer? De uma forma mais erudita, né? Porque ele já é meu amigo de longa data aqui, né? De bastante tempo. A gente já trabalhou, já compramos briga aqui na região. Vou dar só uma descrição, que o currículo é longo, né? Ele é arquiteto e urbanista, tá? Formado no final dos anos 70. Ele já trabalhou, né? Coordenando estudos de impacto ambiental, planejando o crescimento regional na Sempla e na Implaza, e gerenciando projetos de sustentabilidade corporativa que cruzavam fronteiras pelo Brasil, atingindo outros países da América Latina e da África. Também foi diretor executivo do Instituto Camargo Corrêa, liderando investimento social privado e mudando a realidade de várias populações da Amazônia até Santa Catarina, em vários estados. Tá? Calil, seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer enorme estar com você aqui. Márcio, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, cara. Assim, eu estou muito feliz da gente poder conversar um pouco mais sobre coisas que a gente vem desenvolvendo ao longo desse tempo todo, sabe? A gente tem pautas que são muito parecidas, assim, defende alguns valores que para mim são muito importantes, né? Agora, você fez uma descrição minha aí que já mostrou que eu devo ser muito velhinho, né? Porque para ter toda essa experiência... É experiente, não é velho? É experiente. A gente também aqui também já está começando. Não, mas é isso aí. Mas essa experiência conta muito, né? Então, assim, Sim. E essa experiência, ela é aplicada no social, ela é fantástica. Né? Ela dá resultados que realmente a gente espera, né, para a sociedade. A ideia é realmente a gente fazer a verdadeira aplicação do conhecimento adquirido ao longo dos anos, né, no bem-estar das comunidades, no bem-estar da sociedade. Sabe o que eu acho bacana nessa conversa nossa, e no que eu vejo que você tem feito, e é o meu propósito também? A gente não está falando de caridade. Não. A gente está falando de negócio. Exatamente. A gente está falando de transformação. Exatamente. Então, assim, eu identifico em você um agente de transformação como eu me propus a ser. Exato. Um agente de transformação. Eu passei pelo setor privado da economia, né? Eu trouxe na minha bagagem uma coisa, assim, já do meu histórico de família. Para mim, exemplo é tudo, né? E eu me propus, assim que eu terminasse a minha atividade dentro do setor empresarial, eu continuar desenvolvendo as coisas que eu estava desenvolvendo. Então, eu acho que a gente está falando aqui de negócio, sabe, Marcos? Sim. Porque a sociedade mudou. A sociedade se transforma a cada 5 anos. Uhum. Isso são estudos que qualificam isso. E o mercado mudou e o mundo dos negócios mudou. Então, a gente não consegue dar novos destinos com ferramentas antigas. Com certeza. Tem que se inovar. Tem que se inovar. Então, eu acredito nisso, na inovação, e que somos agentes de transformação, sem dúvida nenhuma. Então, isso aí é a gente trazer de volta a dignidade para as pessoas, porque a dignidade não é não é nem o assistencialismo propriamente dito. Não. A sociedade também, a sociedade nossa, ela tem falhas que desde o início da formação vem acumulando algumas falhas que precisam ser modificadas, né, a cada tempo, a cada temporada, e você precisa corrigir aquilo ali, né? Só que isso tudo às vezes acaba meio confuso, meio perdido ao longo do caminho. Então, acho que trabalhos igual ao que a gente executa, né, eles vêm para trazer a dignidade para a pessoa, porque todos somos dignos. Então, a gente dando a oportunidade, dando as ferramentas, dando a ajuda necessária para que aquela pessoa tenha o mínimo necessário, né, e dando a condição para que ela possa crescer e ser digna, se sentir digna, eu acredito que a gente esteja realmente transformando a sociedade. A gente não só tampa um buraco, a gente ensina a construir a parede. Assim, quando você diz isso, o que me vem à mente é o seguinte: toda mudança e toda evolução, ela começa pela sociedade. Sim. Não existe negócios de sucesso,
não existe empresas, não existe estruturas cooperativas de sucesso em sociedades que fracassam. Exatamente. Cita uma sociedade para mim, uma estrutura que se desenvolveu com uma sociedade fracassada. Nunca. Então Não a gente existe. tem que reforçar a sociedade. Exatamente. Se você quer desenvolvimento, qualidade de vida, reforce a sociedade. Exatamente. Então essa é um pouco da visão que eu tenho, sabe? E esse é o nosso trabalho, não tem jeito. Calil, vamos falar um pouquinho, né? Primeiro, né, citar seu nome completo, né? Calil Antônio Alcântara Farran, é isso? Uau! Isso aí mesmo. É bem estranho. Qual é a origem do... Cara, assim, então, agora você vai pegar umas coisas... Bom, você sabe que eu sou filho de imigrante, Sim. né? Porque meu pai nasceu num navio, Olha, na vinda dos meus avós do Líbano para cá. Isso em 1929. E eu tenho o nome do meu avô, Calil, sim, Antônio Alcântara, que é o nome do meu pai, sim. da família Farran. Olha, Só que o Alcântara é o nome do navio que ele nasceu. olha, É um navio britânico. olha que curiosidade. Então, ele, ao nascer no navio, ao ser batizado, ele assumiu O nome do navio. Olha que legal. E isso passou para os meus irmãos, e eu tenho sobrinhos netos que estão recuperando isso. Olha que sabe? legal. Trazendo o Alcântara de volta. Então, assim, eu acho que por ser família imigrante, eles tiveram um trabalho muito grande, né? Ao se instalar. Por quê? Não tinham identidade, Sim. eram analfabetos, né? Falando no português, no nosso país porque acaba sendo. Língua diferente, isso, cultura meu avô diferente. falava o árabe e o francês, mas não falava o português. Sim. Tinha que criar 4 filhos. Nossa. E ele, assim, meu avô sempre foi uma pessoa muito simples, muito, muito simples. Mas ele achava que dignidade e formação eram coisas muito importantes. E ele formou todos os filhos. Que bom, que bom. E meu pai trouxe isso também para nós, sabe? Então, coisas que eu acho que eu herdei, que eu trouxe, né? Eu lembro quando eu tinha uns 12, 13 anos, meu pai falou, você vai começar a trabalhar. Eu falei, pai, mas a gente precisa. Meu pai disse, eu não preciso, você precisa. Cara, e daí pra frente... É sabedoria, né? Isso então, é sabedoria, sabe, não tem jeito. E assim, tudo que a gente faz hoje, eu tenho uma referência histórica de família, sabe? Nossa, muito legal. Essa coisa de abertura para poder olhar a sociedade como um elemento vivo e complexo. Exato. Eu trago deles, sabe, assim. Então... Não, e os imigrantes, a gente entrevistou, né, o outro episódio foi com uma outra imigrante também, a Benazera Joko, né? Ela veio da Guiné-Bissau também. Olha que bacana, E é interessante porque está linkando, né? As coisas estão linkando assim. Gente, aqui não é só para imigrante não, tá? Aqui a gente tem outros assuntos também que a gente pode trabalhar aqui. Mas por curiosidade, assim, aconteceu. né? Aconteceu. Isso. Mas é bem interessante isso aí, porque mostra também que o país ele não tem que ser xenofóbico com aqueles que vêm. Não, De fora. Pelo claro contrário, não. abraça, porque todos aqueles que vêm para cá, eles vêm com uma motivação de realmente Sim. trabalhar, né? E produzir e fazer com que o país fique melhor. O país que está recebendo ele fique cada vez melhor. Claro. Então é bem interessante aí. Então vamos lá, vamos falar aqui do seu currículo, rapaz. Olha, meu Deus do céu, esse homem aqui... Eu acho que posso falar um pouco do meu currículo contando histórias. Pode ser? É bom, é ótimo. Legal, assim, como é que eu aprendi com a sociedade. Sim, Né? Isso é interessante. Porque a universidade te dá uma formação, ela é acadêmica, ela é conceitual. Aí você vai para a prática e se descobre que, cara, não é bem assim. É um pouco diferente, né? É um pouco diferente, né? Então, logo que eu me formei, eu trabalhei, eu já fazia estágio, mas eu trabalhei na Hidroservice, que era uma das primeiras empresas de consultoria. Sim. Trabalhava com grandes projetos pelo Brasil. E eu fui para o Rio Grande do Norte, trabalhar num açude no Rio Grande do Norte. E a gente tinha como missão, e eu acabei morando lá, o remanejamento involuntário de uma cidade, para construir um açude. E era uma cidade inteira. Ela não tinha infraestrutura nenhuma. Sim. Eu morei lá um tempo lá. Você morou? Eu morei 3 anos no Rio Grande do Norte. Aí, ó. Ali, então, no Vale do Rio Açu, próximo a Mossoró. Difícil. Aí aconteceu uma coisa que foi uma lição para mim, assim. A gente trabalhava com uma coisa que chamava, do ponto de vista urbanístico, né, o valor de uso pelo valor de troca.
Então você tinha famílias muito grandes, 6 ou 7 crianças, um pai e uma mãe que moravam numa casa de um cômodo. Nossa. Mas é assim mesmo. E você tinha famílias de 1 ou 2 pessoas velhinhas que moravam numa casa grande. Então, como é que você negociava? Olha, vocês têm aqui, esse casal de velhinhos, vocês têm direito a uma indenização correspondente a tudo que vocês têm e mais uma casa que seja adequada às necessidades de vocês. Uma casa pequena e tal. E vocês aqui precisam ter dignidade, que é aquilo que você falou. Então, uma casa maior. Bom, e assim foi feito o processo. E a gente trazia pessoas assim muito humildes, mas de longe, para poder inserir nesse contexto. Até o dia que chegou uma senhora e falou assim, olha, eu vim aqui devolver a chave da casa, eu não quero. Eita. Eu falei, e agora? O que eu faço com que isso, situação, cara? rapaz. E é tudo fora dos conceitos que eu aprendi, né? Nossa. Ela disse para mim assim, olha, escuta, eu estou indo para a cidade, eu vou ter que pôr uma roupa adequada, eu vou ter que usar sapato, eu não posso ter galinha, eu vou ter que pagar água, eu vou ter que pagar luz. E eu falei, olha que falta de percepção a minha. Pois é. Né? Assim. Então, a leitura da sociedade, aí voltando ao nosso trabalho, a leitura da sociedade é uma das coisas mais importantes que tem. Exato. Márcio. Você quer propor alguma coisa, a solução está na própria sociedade. Ela vai te dar o que ela precisa. Exato. É importante ouvir a sociedade primeiro antes de fazer qualquer coisa. Sem dúvida, porque a sabedoria está ali. Exatamente. Eu vou te dar um outro exemplo também para mim que foi bastante importante, assim, como lição de vida. A base de Alcântara, lembra? Sim. Então, a gente projetou e estava construindo a base de Alcântara. E eu fui para implantar o projeto social. Por quê? Assim, você vai falar, nossa, mas que coisa bacana, né? Que coisa caridosa. Não é. A gente buscava licença social para operar. Porque se você não tivesse uma assistência, um retorno para aquela população, você não operava seu empreendimento. Caramba. E ele era barrado. E você tinha impacto em cronograma e custo. Sim. Então, ninguém era bonzinho. Era por necessidade. Era uma necessidade aquilo. Era uma exigência, né? Era. E uma exigência que veio após 86 com os licenciamento ambiental. Sim. Você tinha que ter ações mitigadoras aos teus impactos. Que é justo também, né? É justo. É claro que sim. Tinha que ser uma coisa natural, não precisava nem ser exigente. Mas era uma exigência. Aí a gente chegou e tinha uma comunidade quilombola lá. E eu cheguei todo, porra, meu, olha que legal, né? Mas olha só. Então, o que eles trabalham? Eles trabalham com o cultivo da mandioca. Eu falei, perfeito. Assim, a gente tem, quando você tem uma empresa, trabalha numa empresa grande, você tem um cartão de entrada, né? Sim, claro. Eu falei, bom, claro. então, olha o que eu vou fazer. Eu vou trazer Embrapa, eu vou trazer para verticalizar essa produção, eu vou trazer a transformação, várias vou criar técnicas, né? Nossa, meu. Imaginou um monte. Vou trazer identidade própria para esta farinha de mandioca. Sim. Aí cheguei todo assim, né? O cara falou para mim, se você falar mais 15 minutos, eu vou tocar você daqui. Eu falei, Senhor, o que eu fiz de errado dessa vez? Ele falou, você reparou? Nós não temos luz elétrica. Olha, rapaz. A maioria da população não tem identidade, não temos carteira de identidade. Nossa. A gente não consegue acessar aqui quando chove. A população vive em situação de miséria. Você vem me falar em fomentar a mandioca com projetos. As nossas necessidades são mais básicas. As básicas têm que ser atendidas, não Cara, tem como. então, daí, segunda lição, daí você começa a aprender como é que você vai ler. Exato. Sabe? E daí você começa a aplicar. O último projeto que eu tive, aí já no Instituto Camargo Corrêa, foi também numa comunidade quilombola no Nordeste, e que eles tinham uma área enorme. Nada produtiva. E as mulheres não sabiam o que fazer, né? O que a gente vai fazer? Sabe? Então tinha um bar, tinha uma coisa, vendia uma galinha, não sei o que e tal. Vamos fazer um projeto de emancipação dessas mulheres, porque elas assumem. A gente voltou 300 anos na história. Caramba. Para buscar como que foi a gênese daquele quilombo. Então, eles tinham uma tradição fantástica com um determinado cipó, que eles faziam todos os artefatos deles. Sim. E eles tinham uma tradição grande com argila, porque naquela região a argila é colorida. Olha. Cara, eles começaram a desenvolver projetos de
cestaria, projetos de bijuteria, voltaram a ter uma visão sobre aqueles panos que elas enrolavam na seda. Sim. Assim, se criou uma outra estrutura e elas conseguiram dali desenvolver. Mas, assim, precisou ouvi-las. Tinha que ver a cultura. A história, exato. Sabe? E acho o que povo isso... não consegue perder a identidade dele. Ele acaba se mantendo. Sim. Ainda mais comunidades muito antigas, né, que basicamente pararam no tempo, que nem essas aí que você encontrou. É muito difícil. É uma dificuldade, assim... Não digo que é dificuldade, né? Você tem que entender realmente. Quando eu vou conversar com aldeias indígenas, por exemplo. Né? Então, assim, existe uma necessidade de você respeitar até o jeito de falar e a ritualística de algumas coisas. Porque senão você não consegue conversar. Então, e fica esquisito, né? Voltando até a situação do imigrante, a gente teve uma época aqui, um pessoal do Afeganistão, lá no aeroporto internacional, que ficaram retidos lá um tempão. Eu lembro disso, então, lembro. As pessoas levavam comida para eles. O pessoal juntava, levava, botava aquele bifão de porco assim em cima assim da comida, aquele feijãozão de arroz. Eles pegavam e jogavam fora. Claro. E as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, mas esse pessoal é mal educado, a gente está trazendo comida aqui, isso aqui para a gente tem um valor inestimável, mas para eles não tem. Então tem que se entender, para que você possa conversar com o pessoal e conseguir os objetivos. E respeitar os valores. E respeitar os valores deles, porque os valores de todos são muito importantes. São. Né? A região ela precisa ser respeitada, a localidade, as pessoas precisam ser respeitadas por isso daí. E por que você escolheu a arquitetura? Com tanto potencial assim? Então, cara, mas eu vou dizer uma coisa para você, de novo, olha lá. Eu escolhi agronomia. Agronomia? Aí eu falei, eu gosto de agronomia, gosto de mexer com terra, planejamento de terra, como que é. Aí meu pai era muito sábio, ele disse assim, filho, a gente não tem tradição de terra, não tem nada na família de terra. Se você se formar um agrônomo, você vai trabalhar na Casa da Lavoura, que era o que tinha naquela época. Sim, né? Sim. E você vai trabalhar no setor público, você vai depender de concurso, você vai depender de uma coisa. E eu queria que você tivesse uma autonomia na sua vida, para tocar como um empreendedor. Sim. Né? Eu falei, legal. Mas eu gosto muito de essa coisa do organização do território. Aí fui fazer arquitetura e meu trabalho de graduação foi modelo rural. Não saiu, né? Não saiu. Não. Eu fiz uma agrovila no norte do Paraná. Sim. Assim, o agrovila era um modelo importado que estava na Amazônia. Sim. E que não estava dando certo. Eu falei, eu preciso estudar porque não deu certo. Daí eu fiz uma proposta para cá, né? E assim começou a minha trajetória. E quando eu me formei em 79. Sim. A legislação ambiental é de 86. Exato. Era depois, era posterior. Só que o que a gente fazia? A gente fazia os estudos de viabilidade econômica e ambiental para justificar o empreendimento. Sim. E nisso entrava o geógrafo, arquiteto e sociólogo para fazer esse trabalho. Exato. Né? E nisso eu comecei E quando aconteceu... A gente trabalhou muito com barragem para o Brasil inteiro. Sim. E as primeiras barragens no Sul, a gente teve um movimento fortíssimo. Sim. De 84, que foi o MST. Né? Sim, sim. Do movimento sem terra. Isso. E ali começou uma pressão muito grande pela questão da terra, pela questão dos programas sociais e tal. Aí eu fui mudando, acabei entrando com planejamento territorial voltado para as questões sociais. Boa, foi ótimo, isso. Ótimo, excelente. E não larguei mais. Porque eu conheci... E daí encontrei você também, cara, e um monte de gente, assim que... Eu conheci o Calil agrônomo praticamente, né? Foi. Porque foi na parte que você já estava em produção, né? Então foi bem legal isso aí. Por isso que para mim, assim, realmente uma surpresa, né? Quando eu deparo assim, eu falo, mas peraí, mas esse aqui não tem muito a ver. Agora a gente começa a entender que a essência não mudou, né? Não mudou. Então, que nem eu, assim, a minha profissão, a primeira, e o que eu gosto de fazer, não tem nada a ver com o que eu faço agora. Mas me ajuda a ter a sensibilidade que eu preciso para lidar com tudo. Eu sou desenhista, eu sou artista. Então, isso está dentro. Essa foi a primeira coisa que eu fiz. Eu nasci e logo depois já estava desenhando já. Então, isso continuou dentro de mim. O que definiu a minha carreira para eu seguir para o militarismo e tudo
foi justamente que dentro da escola de especialista de aeronáutica tinha um curso de desenho que meu pai não tinha dinheiro para pagar. Sei. E eu entrei para ser desenhista. Legal. Então, a partir dali começou e chegou onde eu estou agora. Então... Mas você sabe que essa compreensão, assim, o ser humano, na minha visão, ele é holístico. Sim. E ele é sistêmico, né? Exato. Então, a gente tem a capacidade de ser tudo que a gente quiser. Exatamente. E a gente não desperdiça nada. Não. O que você aprendeu lá, você está aplicando aqui. São vários nuances. Sim. Né? Quando a gente vai trabalhar, vamos falar com nenhum artista, né? Você tem vários tons. Isso. Dentro de uma mesma cor. Isso. Então, eu posso ser um tom mais escuro ou posso ser um tom mais claro. Claro. Mas eu posso passar por todas as gamas daquilo ali sem deixar de ser aquela cor. Isso, é isso. Então, é mais ou menos isso daí. Então, é legal isso aí. Bacana. Ainda bem que não aconteceu só comigo. Não. Que bom. Que bom, né? Que bom. Bom, então vamos lá. Vamos. Mais uns questionamentos aqui. E depois, se por acaso vocês quiserem fazer alguma pergunta também, já Só pode não faça lançar. uma pergunta difícil. Não faz muita pergunta difícil, não, porque o Calil, ele falou para mim que ele é, assim, meio acanhado. Não parece, não, mas viu? Mas, assim, o que vocês quiserem perguntar também, já tem mais ou menos um rol aqui de perguntas, mas o público também pode interagir, tá bom? Vamos lá. Quando você assumiu a diretoria do Instituto Camargo Corrêa e passou a desenhar projetos para regiões vulneráveis em estado como Amazônia e Pará, com centros menores em desenvolvimento local, né? E como é chegar numa comunidade isolada da Amazônia, por exemplo? A gente não tem noção. Como é isso aí? Você falou dos quilombolas lá em Alcântara, isso. Aquela parte assim, você já teve contato com alguma comunidade assim bem primitiva? Não tive. A gente teve em algumas, isso foi mais no Xingu. Sim. Aí seria... com os índios do Xingu. E aí foi o mais próximo que você chegou de uma comunidade? Isso. Mas assim, não eram relações diretas porque eles não eram afetados, mas eram, como eles estavam no nosso caminho, você tinha que se relacionar com eles. E é como você falou, é uma coisa bastante complexa, porque o raciocínio deles e a visão de mundo, eles têm a propriedade sobre tudo que é do meio natural. Exato. Então, a terra, o solo, a água, eles não têm limite para as coisas, tudo é deles. Exato. Né? Então, e assim, a gente corrompeu um pouquinho essa visão deles, que eles monetizaram essas coisas. Isso é que é um problema. Então, assim, você subia numa balsa para atravessar um rio daqueles enormes da Amazônia, e a balsa era deles. Quando chegava no meio do rio, eles falavam, é tanto. Você dizia, não vou pagar. Eles soltavam a balsa, cara. E você se virava. Cara, você pagava tão rapidinho, você não tem noção como você pagava rápido. E isso aí tem no Rio Grande do Norte também, tem alguma coisa assim. Eu me lembro quando eu morava lá, a gente ia pra praia, ficava na praia, daqui a pouco chegava o pessoal tocando lá. Você não podia deixar o pessoal tocar do seu lado, porque se deixasse tocar do seu lado, você tinha que pagar. Senão já era. Mas é cultura, né? É cultura. E assim, é exatamente aquilo, é uma deturpação da modernidade, né? Nossa. Porque a nossa sociedade moderna, tudo é dinheiro. Né? Tudo tem uma troca. Tudo. Quando você pega essas comunidades que tiveram, não vou falar umas comunidades primitivas, porque eles já não são mais primitivos, mas comunidades que têm uma ancestralidade muito forte e que mantém isso vivo até hoje, você percebe que a visão de mundo é bem diferente. Sim. Então nós é que somos os intrusos nisso tudo, porque nós é que somos os diferentes. Mas isso é uma coisa que a gente, Márcio, a gente tem que ter muita humildade para entender. Exato. Quando você entra num território, você é o estranho. Exato. Sempre. A cultura é deles. Sempre. Não adianta você achar que você vai impor os teus valores. Não, sabe? Eu que trabalhei também em vários lugares aí do país, é bem assim. Eu procurava integrar com a terra, com o local e com a comunidade, para eu tentar entender como funcionava. Aqui na região, por exemplo, teve épocas aí que eu conseguia parar saque, eu trabalhava sozinho. Parava saque de carga eu sozinho, só com a minha presença. Porque eu tinha o respeito deles, porque eu respeitava eles também. Eu sabia qual era a condição, qual era o que estava acontecendo. Então eles confiavam em mim para poder ter o melhor resultado em cima daquilo tudo que estava acontecendo, para que fosse respeitado a propriedade daquela carga que estava caída,
a integridade das pessoas envolvidas. Então, assim, e conseguia até ajuda, às vezes, para fazer destombamentos e tal. Então, isso daí tem muito a ver com essa relação. Você respeitar aquilo que está à sua volta, né? Lógico, a gente vive num país, tem leis, tem tudo, você tem que cumprir essas leis, tem que fazer cumprir, mas você tem jeitos e jeitos de fazer. Sim. Tudo que leva à violência, eu acredito que não é o adequado. Falar um pouquinho agora aqui da nossa região, pode ser? Sim, pode, claro. E daí misturar um pouco com os projetos que a gente toca. Né? Assim, isso que você está dizendo, para mim, tem uma importância local grande. Uhum. Começar na gênese, né, dessa nossa região aqui. Isso não foi uma coisa que... a gente tem um grupo de gente muito interessante, Sim. gente muito inteligente, pessoas que já tiveram no setor privado da economia, pessoas que vieram para essa região de São Lourenço e que são muito mal aproveitados do ponto de vista da contribuição para a sociedade. Né? Mas isso não significa que elas não pensem, não continuem trabalhando e fazendo coisas. A gente tem feito coisas incríveis lá. Vou falar das escolas, isso. Mas eu queria primeiro fazer uma referência a essa coisa da história, né? A nossa região, você ouve muita crítica do pessoal falar assim, porque os lenhadores, porque o pessoal veio, dizimou a floresta, tirou, pá. Então vamos parar um pouquinho. Os palmiteiros, os palmiteiros acabaram, os palmiteiros. Então. Carvão. Tinha muito carvão também, carvoeiro. Então, vamos fazer uma referência. Quem abasteceu São Paulo na falta de energia elétrica foi essa região. Exato. Até, eu lembro muito, as padarias todas funcionavam com carvão, com lenha. E vinha da onde? Daqui. Daqui, pô. Não tem o que fazer. Era daqui. Assim, a segurança alimentar, a complementação, ela vinha, inclusive, dos recursos naturais que você tinha, o palmito. Sim. Hoje a gente tem outras formas. Hoje a gente tem um desenvolvimento. Então tem coisas que não se justificam mais. Exato. Você tem opções. Mas você não pode, de repente, cacetar o nosso processo de desenvolvimento. Né? A gente tem que ter muito respeito. Tem que ter um entendimento de como começou para você saber. Recentemente eu dei palestra para a OAB aqui na região. E eu falei sobre os problemas no combate ao crime ambiental. Quando eu apontei todas as causas que está baseado nisso daí, foi surpresa. Eu falei, não adianta você ter a lei se você não entende a cultura. É isso mesmo. E como é que você vai fazer uma coisa juntar com a outra? Você cria conflito. É isso mesmo. Você cria conflito, não tem jeito. E isso é com a molecada também das escolas, Sim, sabe? Exato. A gente entendeu, né, que logo que chegou, que tinha uma coisa muito engraçada, porque da mesma forma que a gente repete as histórias dos nossos pais, eles repetem aqui também a mesma coisa. Exato. E às vezes você tem, na maioria dos casos, algumas situações bem desestruturadas, sabe? De valores, de família e tal. E eles não conseguem entender que existe outra oportunidade, ou que morar num bioma da Mata Atlântica te traz muitas oportunidades. E por quê? Porque foi incutido que é mato e que rio é uma coisa que leva a sujeira para longe. Então a gente joga no rio. Joga no rio e vai embora, vai levar para o mar. Pronto. Vai embora. Não é mais nosso. Não. Ninguém consegue entender que toda sujeira que se jogar em São Lourenço cai em Juquitiba, cai no reservatório e essa água que vai para São Paulo. 2 milhões e pouco de pessoas são alimentadas com essa água. Nossa. Então, assim, cara, a gente tem a gente tem uma contribuição a dar. Sim. E eu acho que a gente tem um retorno a dar para essa sociedade, porque eu vivo dali, né? Eu escolhi morar ali. A gente tem um retorno a dar. E na nossa visão, ele começa... Quando eu estou dizendo na nossa, estou dizendo de um grupo, sabe? Exato. De um grupo de produtores que tem ali, que estão trabalhando para poder elevar um pouquinho este nível de consciência e dar a dignidade e dar a prosperidade econômica para eles, mostrando que não tem nada errado em ficar aqui. Exato. E que você não precisa só
comprar uma moto para ser motoboy, não precisa trabalhar no posto de gasolina, tem outras oportunidades. Tem várias opções. Tem várias opções. Não tem nada errado em você sair. Uhum. Como não tem nada errado em você sair e voltar. Exato. Sabe? Então, assim, a gente precisa começar a clarear essas coisas dentro da visão deles para poder mostrar, o que você faz já é nobre. A gente só precisa melhorar alguns processos e tirar algumas tampas da sua cabeça. É isso aí. Para você pensar crescer. fora da caixa. Pronto, é isso. Acabou. Aí. Se você pensa fora da caixa, você vai embora. E isso é interessante quando a gente trabalha realmente com jovens, né? Você tem projetos, né, com relação aos jovens e tal. A gente tem um grupo. Fala de alguns aí pra gente. A gente tem um grupo que trabalha com... Bom, a gente tem duas formas de trabalhar lá, né? Uma que é diretamente nas eletivas das escolas estaduais. Uhum. Então, a gente tem um grupo de empreendedores, de profissionais que têm uma certa bagagem, que se propõem a desenvolver, junto com a escola e com os professores, as temáticas para aquele ano. Né? Que legal. Então, e a gente trabalha... Isso em São Lourenço, né? São Lourenço e Juquitiba. E Juquitiba também. Tem 3 anos já que a gente está nesse trabalho. E uma das coisas que no último ano foi muito interessante, porque a gente trabalhou sempre na questão do empreendedorismo e sustentabilidade. Sim. Para tentar iluminar na cabeça deles a questão do empreendedorismo. No último ano, eles escolheram o tema. Eles escolheram gastronomia. Olha que legal. Inclusive, você foi convidado. Foi, né? Eu lembro. Aí, a gente primeiro começou a trabalhar com as possibilidades da Mata Atlântica nos recursos, né? Então, quais são os frutos da Mata Atlântica? O que você pode fazer com eles? Quais são os vegetais, os legumes da Mata Atlântica que você pode trabalhar com eles? E a gente teve 2 ou 3 chefes que trabalharam junto para eles criarem receitas. Olha que legal. Né? E foi muito bacana. E este último, o segundo semestre, eles escolheram trabalhar só com a cozinha, só fazendo eventos para convidados. Olha que legal. E daí trabalharam assim de uma maneira fantástica, fizeram 3 jantares, sabe? Eles tiveram convidados não só o pessoal da prefeitura, como tiveram pessoas que já participaram ao longo desses 3 anos como mentores, instrutores deles, né? E também a família que eles convidaram. E assim... E a família deve se sentir orgulhosa, né? Sim, mas foi uma coisa bacana, porque assim, você conhece algumas pessoas que trabalharam com a gente nesse... E são pessoas que tiveram um cuidado muito grande, assim como a Lídia, de dizer, olha, gente, como é que você senta numa mesa? Olha que legal. Como é que você... Comportamento, né? Comportamento. Para que serve este talher? Né? Como você faz quando você usa um guardanapo de papel? Por que você usa um guardanapo de pano? E começa a abrir algumas perspectivas para eles de... eles ganham capital para oferecer. Exato. Sabe? Quando eles vão para uma conversa, seja numa lanchonete, seja em algum lugar lá, eles têm um que é mais. Eles já têm uma bagagem, já. Já tem. E isso é muito legal. E assim, é um trabalho de formiguinha, viu, Márcio? Não, mas tem que ser, né? Tem que ser. E é legal isso aí que você falou, porque não é só você. Não. É um grupo de empresários que pensam da mesma isso. forma, e isso é muito importante. Isso é uma coisa que precisa ser estimulada em todos os locais. Mas, de novo, eu quero reforçar, isto não é caridade. Não, lógico. Isto é negócio. Exato. Isto é você fomentar o empreendedorismo e o desenvolvimento. Sim. Né? Bom, vamos lá. Bom, isso aqui eu já vou citar aqui, mas a gente já faz, né? Ó, Tá. Vocês dois têm pretensão de ter projetos juntos em prol do desenvolvimento das cidades? A gente já está fazendo, né? Tá, agora sim, precisa fomentar mais isso, viu? Precisa fomentar mais isso. Precisa, tá. O objetivo é exatamente esse. Esse podcast ele é feito por isso que é acima do dever, né? Além daquilo que você faz, o que você faz mais para a sociedade? Então, assim, de novo, nem você, nem eu fazemos nada sozinho. Não, é todo mundo junto. A gente precisa de mais gente. Isso, e a gente tem grupos que já estão atuando. Tem gente que está assistindo a gente aqui que está lá falando, pô, que legal, cara. Né? Isso, assim, ó, pô, tem gente que faz isso aí. Vamos conversar. Isso, né?
Exatamente. Bem E legal. assim, o podcast ele está aberto para isso. É. Né? Então, a proposta do nosso podcast é justamente trazer pessoas que fazem a diferença. Né? Você tem a vontade, às vezes você não tem nem noção de como você vai fazer. Mas a sua história de vida já mostra, né, as suas intenções. Às vezes começa pequenininho. Né? E é aquela sementinha que você olha assim, a gente que já tem um conhecimento um pouquinho melhor, você olha e fala assim, nossa, isso aqui tem potencial para abranger mais coisa. Tem. Então, essas pessoas elas têm que se sentir estimuladas com isso. Por isso que é interessante que a gente difunda essas ideias. Márcio, senão o nosso conhecimento morre. Morre, não adianta. Eu uso sempre aqui, eu sempre falo um pensamento indígena, né, que eu aprendi. A gente faz história até o dia da nossa morte. Depois da nossa morte, a gente vira história. Então, tudo que a gente pode fazer, a gente tem que fazer agora para que a gente vire uma história boa lá na frente. É isso mesmo. Que as pessoas possam ser contadas, que possa ser, servir de exemplo. É isso. Entendeu? Vamos lá, mais uma aqui. Senhor. Essa aqui é para você. Para mim. Calil, o que o senhor acha de grandes construtoras que compensam o desmatamento em outra cidade, não naquela que ela obteve autorização? Bom. Assim, só para dar um norte aqui. Existe a lei. Então, isso aí, o que vai sair aqui é só uma visão. Que, de repente, que poderia ser melhorado. Né? Assim, mas tem uma referência que eu queria fazer e eu acho que é um pouco do papel da gente aqui. Né? Sim. A gente não está tentando fazer um trabalho para dizer, olha, essa situação está desse jeito por conta disso, disso aqui. Não é. Para mim também pouco importa. Exato. Assim, o que a gente tem é que melhorar. Exato. Né? Ter uma visão, tem sempre que melhorar. Uma visão. Então, eu digo para você que o conhecimento que se tem neste Brasil hoje se deve aos investimentos das grandes empresas, porque elas tiveram que fazer os projetos para viabilizar o trabalho delas. Então, tudo que você tem de conhecimento hoje, que está lá no IBAMA ou nas secretarias estaduais de meio ambiente, foram patrocinados por empresas privadas. Com certeza. Então, eu não posso atacar pedra. Exato, não tem como. Não. Né? Tem como. A questão da compensação ambiental, a questão de você ter... eu compenso um desmatamento e numa outra área. Não é o empreendedor que define a área. Exatamente. Ele, na verdade, ele faz um termo de ajuste de conduta ou ele faz ele tem um programa de compensação, mas quem vai dizer aonde isso vai ser injetado é o órgão ambiental. Exatamente. É por isso que eu falo, existe já a legislação e está tudo amparado naquilo ali. Então, e assim, é uma coisa meio que holística, né? Então, assim, a gente está vendo isso aqui nesse lugar, mas existe um problema maior aqui. Sim. Então, de repente, esse recurso que poderia aqui, aquilo ali é mais grave, é mais urgente. Então, Sim. não vai ser aplicado aqui, mas vai ser aplicado lá. Então, é uma visão meio de gestão, mas... E a coisa do planejamento, né? Porque quando você olha o planejamento, você olha... quando a gente está falando de Mata Atlântica, a gente está falando de um contínuo de Mata Atlântica que vai até Santa Catarina, daqui. E ela pega vários sistemas, né? Exato. Então, não dá para dizer, olha, não. A gente tem que saber diferenciar as coisas, saber onde aplicar recursos, saber que organizações não governamentais estão trabalhando ali, onde que o governo está injetando dinheiro. Exato. É um pouquinho mais complexo, né? É uma questão assim, eu acho que até a sociedade ela pode trabalhar um pouco isso, porque isso foi um outro... Já tive conversa com alguns ambientalistas aqui também, eu sou ambientalista também, mas minha mente é um pouco aberta com relação a isso. A gente tem que defender algumas coisas que realmente são importantes. Estruturais. Aquilo que já está lá. Existem algumas matas, alguns biomas que precisam ser preservados, mas porque eles ainda estão meio que intocados. Então, esse você pode preservar. Quando vem um empreendimento, de repente, um loteamento que é feito, e que, por um acaso no destino, mesmo sendo um loteamento irregular, mas não deu tempo de salvar aquilo, você tem todo um processo judicial para recuperar aquilo ali. Tem. Só que eu não posso botar minhas forças naquilo ali, eu tenho que botar minha força naquilo que não foi devastado ainda. Eu tenho que botar minha força naquilo que não está correndo sério risco, como isso aqui correu. Aqui eu vou tratar na justiça, aqui é lento. Aqui vai me dar uma compensação de alguma forma para eu poder utilizar em outros recursos que vai preservar isso aqui. Às vezes a médio ou longo prazo. Então, mas aqui, se eu parar para fazer só isso, outras áreas vão ser devastadas. Sim. Então, se eu não tiver projetos de preservação em outras áreas,
eu vou conseguir salvar essas áreas melhor do que eu tentei salvar essa daqui e não consegui. Então, assim, você tem que ter essa visão de saber também, para não cair nesse problema, porque a sensação que a população tem com essa pergunta aqui, já me perguntaram algumas vezes isso aqui também, parece que é uma coisa injusta, que quando você derruba uma árvore num determinado ponto da Mata Atlântica, na cabeça da gente que aquela árvore deveria ser replantada ali, ou deveria ser feito de alguma forma próximo dali para tentar aproveitar o bioma. Só que a gente fazendo isso, às vezes a gente pode atrapalhar todo o sistema que já está em volta. Então, assim, é muito complexo, não é uma situação tão simples, né? Não dá. Então, precisa realmente do órgão ambiental, que tem os estudos todos, tem os estudos de impacto. Então, mas eu acho que o que está um pouco por trás dessa pergunta, e daí eu assino embaixo, nosso poder de fiscalização é muito baixo. Exato. Tem que ser melhor, né? A gente tem legislação, mas não tem fiscalização. E a população, se ela tiver só que se organizar para fiscalizar as ações, ela não faz mais nada na vida. Não faz mais nada na vida. Então, assim... Tem que ter um sistema bom para fiscalizar. Tem que ter um sistema de fiscalização eficiente para poder trabalhar dentro dos requisitos ambientais, legais. Porque tudo tem solução. Né? Se você tem algum empreendimento que você vai implantar ali, você tem estudos em cima, que nem você falou, tem vários estudos e tal. Então, tem que ser direcionado esse estudo para saber se aquilo ali é adaptado ali para a região, se é viável ser feito aquilo ali, baseado nas compensações que vão precisar ser feitas no próprio município, e não simplesmente fazer de qualquer jeito e depois a gente vê, né? Na hora sai, né? Não pode ser assim. Outra pergunta aqui. Na minha cidade, Itapecerica, os senhores acreditam que há planejamento urbano? Você como urbanista... A gente volta a falar. Até para não deixar a situação mais complicada, existe a história por trás do crescimento da região. Vamos pegar isso assim, do comecinho, como você está dizendo. Qual a área de expansão urbana da metrópole? Pois é. É para cá. Pô. É a região oeste. Exato. Essa é a área de expansão urbana da metrópole. Você não consegue expandir para norte, porque você tem toda a barreira da serra. Para sul, porque você tem o mar. Não é? Exato. Então, você tem ainda áreas a serem ocupadas na região oeste. É horrível dizer isso, mas a pressão imobiliária é muito mais forte. Com certeza. A gente tem os municípios de Itapecerica até Lajuquitiba e passando por Embu-Guaçu, eles sofrem de uma pressão imobiliária absurda. A lógica do setor imobiliário está presente aqui. As pessoas leem esta região com grande potencial para expansão urbana. Só que, aí eu vou falar como urbanista, tá? Sim. Você tem legislações extremamente eficientes. Quais os critérios para você expandir uma área urbana? Que ela tem infraestrutura. E qual é a infraestrutura básica? Né? Tem que ter saneamento. Sim, saneamento, água. Principalmente, né? Água e esgoto. Você tem que ter pavimentação, você tem que ter o calçamento, iluminação pública, segurança. Tem alguns municípios aqui que não tem área rural definida. Tudo é área de interesse urbano. Pois é. Então, você pode estar a 15 quilômetros de qualquer eixo, no meio do mato, é uma área de interesse urbano. E a área de interesse urbano, a área urbana, ela tem outra legislação em cima. Exato. E assim, eu acho que a questão do planejamento urbano, ela está ligada a vários setores, né? Está ligada à existência de um plano diretor de desenvolvimento, a um zoneamento adequado, a uma secretaria de obras eficiente. Então, é um conjunto de coisas que precisa funcionar de uma forma harmônica. Exato. Né? A expansão da cidade de São Paulo não tem planejamento urbano. Eu respondi a pergunta de uma forma elegante, sem citar ninguém. Mas não tem, o crescimento foi assim, né? Mas assim, não está certo não, está errado. Exato, mas é o que a gente tem, né? Então, mas está errado, né? Mas quando você vê assim, até Brasília, que foi uma cidade planejada, né? Hoje, o crescimento dela no entorno ali... Sim, a borda é um desastre. Já acabou, entendeu? Então, até as cidades que são planejadas, elas têm alguns problemas. Né? Mas isso também... que a cidade planejada, a expansão dela, ela não seguiu
Não segue. As diretrizes e critérios básicos de É um crescimento assim meio que a gente não tem o controle sobre isso, né? Não muito tem difícil. porque não está na mão. Ó, eu acho que a cidade que consegue manter ainda um controle sobre um plano diretor que é da década, né, de 70 e é eficiente é Curitiba. É mesmo? É do Jaime Lerner aquele plano. Caramba. Jaime Lerner, Jorge Wilhelm, Rosa Clis, todo mundo trabalhou naquele plano e ele vem desde a década de 70 sendo obedecido. Caramba, né? Muito bom. Porque assim, na minha visão, o plano diretor ou o planejamento da cidade, ele é apolítico. Exato, ele vai passar por... Ele é uma ferramenta de gestão, cara, ali que vai ficar independente de quem estiver no poder. Cada gestor que assume a cidade de São Paulo muda o plano diretor. Aí já era. Aí fica difícil. E isso você pode rebater para todas as outras cidades. Sim, vira reflexo, né? Reflexo. Fica reflexo. E aqui a gente acha que tem... Rapaz, tá bom, o pessoal tá lá. Vamos lá, mais uma. Tivemos perdas de produção orgânica por conta dos loteamentos irregulares. Denunciamos em todos os órgãos e não obtivemos nenhum retorno. É complexo isso aqui, viu? Aí eu posso me juntar a ele? Pode. Eu sou um produtor orgânico e tenho o mesmo problema. Mesmo problema, né? Mesmo problema. Eu tenho problema de acesso a insumos, escoamento de produção. Tenho loteamentos clandestinos. Sim, quando me diz clandestino, já ocupando todo o entorno ali da região onde eu tenho um empreendimento. E assim, você não é a única pessoa que fez reclamações. E assim, e eu vou dizer uma coisa para você, eu já reclamei para esse moço aqui também, entendeu? Falei, a gente vai até onde dá, né? Acho que não vai dar, Márcio, porque olha lá como estão ocupando aquilo ali, cara. E assim, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo, não tem aquilo, não tem aquilo, tal. Mas a gente insiste, viu? Exatamente. A gente insiste. A gente está aberto aí, tá? Porque assim, aqui na região, eu ocupo um nicho da segurança pública, né? Às vezes eu até extrapolo alguns limites da definição do meu cargo em si. Uhum. Mas eu faço pela índole mesmo, pela vontade, pelo comprometimento com a causa ambiental. Mas, deixa eu dizer uma coisa assim, que eu acho que é importante nisso que a gente está falando. E que, para mim, quando a gente fundou, ou melhor, instituiu a Câmara Técnica dos Produtores Rurais do Conisud, a gente fez 27 questões que eram estruturais eu lembro. do nosso interesse. Foi ali que a gente se conheceu, né? Foi ali que a gente se conheceu. E assim, foi uma reunião em casa com todos os produtores, todo mundo colocou suas questões e tal. E daí a gente levou para todos os candidatos a prefeito assinarem o compromisso, assinarem esse compromisso. Daquilo que a gente conseguiu efetivamente implantar, mas de moto próprio, foi a certificação orgânica. Exato. Eu fico tão feliz quando eu vejo que hoje, assim, o Célio lidera coordena um grupo de certificação orgânica lá. Então, tem vários produtores que já estão certificados. Eu acho que a gente vai ser um polo de produção de orgânicos aqui. E se a gente for um polo, a gente consegue, pelo menos, minimizar um pouco essas pressões que vêm de fora. Porque você começa a mudar um pouco o foco. Porque terra, assim, o crescimento urbano, por exemplo, ele cresce muito quando as pessoas acham que aquilo que está sendo produzido não dá o retorno suficiente, então é melhor fazer isso aqui porque isso aqui dá mais. Sim, eu vou vender para você lotear. Para você lotear, que é mais fácil do que eu produzir. Então, daí o que acontece? Daquele grupo lá do Conisud, os produtores de São Lourenço da Serra se reuniram mais de uma vez, se reuniram lá em casa, inclusive disseram o seguinte: a conta não fecha. Alguns disseram, nós vamos parar. Eu falei, meu Deus do céu. Não vai dar porque a conta não fecha, como é que a gente faz? A nossa região tem que se desenvolver, a questão da certificação dos produtos orgânicos é importante, nós estamos perto do maior polo consumidor, que é São Paulo, como é que a gente vai deixar isso morrer? Então a gente resolveu se juntar. E a gente montou um grupo, e esse grupo agora começa a operar junto, num ponto fixo.
sabe? E ser um canal aberto para receber todos os outros produtores Ótimo. aqui e centralizar a produção para comercialização. Porque nosso problema é logística de comercialização. Sim. Desculpe, senhor inspetor, mas a BR, cara... É um problema. 4 horas parado, não tenho que chegue congelado lá. Estou trabalhando para melhorar isso aí, viu? Que bom. Mas é difícil, é difícil. É difícil. Bom, vamos lá já encerrando, porque a gente já está bem em cima, né? Dá só uma palhinha rapidinho, isso aí eu acho até interessante. Sobre os projetos, né? O Saberes e Sabores, que é bem interessante, gostei muito, já falou. Marianinha na Cozinha. Tá. Verdejando Amanhã. Caminhar, observar e apreciar. Então, bem rapidinho. Esses projetos, e eu queria falar mais uma coisinha também, falar bem rápido sobre eles. Então, esses projetos estavam todos dentro das eletivas das escolas, né? E os temas foram muito focados a gente tentar, como eu falei, iluminar a capacidade dessa turma, que vai dos 13 aos 17 anos, até tem uma coisa muito legal para iluminar a questão do potencial transformador e de empreender. Né? E esses temas foram temas que a gente envolveu os empresários locais para dizerem das suas experiências. Levou eles até as propriedades e mostrou, olha, a gente começou assim, a gente evoluiu assim, a gente se perdeu aqui, a gente teve que andar 2 passos para frente, 3 para trás, e a gente está chegando aqui agora. Né? Existe oportunidade para todos nós. E daí eles descobriram que muitas dessas coisas, eles de uma forma, ou informalmente, eles já faziam. Sim. Só faltava direcionar. Isso, é isso. Então, muito legal. Isso foi um pouco Mas eu quero contar uma experiência disso daqui, que para mim também foi bacana, e depois te contar rapidinho uma outra história. Sim. Numa das escolas que a gente foi, uma das primeiras perguntas que a gente faz é: quem aqui empreende? Né? Para saber assim, qual é a noção o conceito deles. De empreendimento. Aí teve numa das escolas de São Lourenço, uma das meninas, uma menina bem novinha, 12, 13 anos, ela levantou, pequenininha assim, bem magrinha, ela falou assim: eu empreendo. Eu falei: que legal, o que é que você faz? Eu faço limpeza na casa das pessoas. Eu falei: bacana. Bom. E por que você acha que você empreende? Ele falou: eu entrego saúde, eu entrego organização, eu entrego... Eu falei: cara... Ela já está pronta. Não, ela me deu uma aula, né? Eu não tinha essa visão, entendeu? Sim. Então, assim, na verdade, o empreender, ele está presente em qualquer atitude nossa, do dia a dia. Exato. É uma forma de estruturar a tua cabeça, de pensar. Né? Sim. Você é um empreendedor a partir do momento que você organiza as tuas atividades. E você tem os resultados e você sabe onde você quer chegar, o que vai acontecer. Outra coisa que eu queria te contar bem rapidinho, antes da gente terminar, é o trabalho que a gente faz lá no sítio Norte Pinho, né? Sim. Então, rapaz, vocês estão perdendo, viu? Você tem que visitar lá, hein? De abril, ou melhor, abril para cá, a gente já recebeu 6 escolas lá. Olha que legal. Eles passam meio período do dia para a gente, são turmas de 25 alunos, essas 2 turmas foram de 45 alunos cada uma, e a gente começa a mostrar primeiro onde é que eles estão geograficamente. Porque eles não sabem onde eles estão. Exato. Sabe, que bioma é esse? O que acontece aqui? Qual a potencialidade? Quais são as frutas que tem aqui e tal. Daí a gente começa a falar sobre o que é uma produção orgânica. E como é que isso sai dali e chega no prato deles, né? Porque, cara... É um caminho que eles desconhecem. Eles estão acostumados, as gerações mais modernas só estão acostumadas a chegar no supermercado e está pronto. E a caixinha está lá, né? Tá pronto. Abre a geladeira, ninguém sabe como que chega. Ninguém pagou a luz, né? E que tem uma... E assim, é um processo que a gente ganha muito com eles e eles também. Exato. É uma troca. É uma troca. troca. Eles já conseguem sair dali com lições do tipo... A gente vai identificar aqui quais são as questões estruturais de sustentabilidade e propor para vocês algumas ações de melhoria e tal. E vem. Boa. Vem. Esses projetos eles estão abertos para todas as escolas que quiserem? Estão abertos para todas as escolas, desde que a gente tenha fôlego. Isso aí. Mas tem agenda, né? Tem agenda. Pessoal, quem quiser, né, depois a gente manda aí nos comentários, pede comentário, depois o Calil passa um contato. Que seja interessante aí para o pessoal. A gente pode jogar até nos comentários mesmo lá, para entrar em contato com vocês lá para poder agendar. E agora com essa estruturação que a gente chamou de Café 53, né, que é
o lugar onde todos os produtores vão estar, a gente vai começar a ampliar isso para as demais propriedades desses produtores. Sim, sabe? sim. Assim, não ficar só no sítio Norte de Pinho, começar a receber ampliar na mais fazendinha, um pouco, né? receber no Natipuro, receber, sabe, assim, nas outras propriedades que estão ali, que estão participando com a gente. Ótimo, Tá bom? maravilha. Legal. Uma frase para encerrar o nosso podcast. Muito obrigado. De verdade, eu que agradeço coração, aqui. Cara. Pessoal, aqui foi fantástico. Ó, esse cara aqui é fora de série. Desde que eu conheci ele, né? Eu já tinha umas ideias doidas na cabeça de realmente tentar fazer alguma coisa diferente, né, pela sociedade. Mas depois que eu conheci o Calil e o grupo todo, né? O grupo todo, assim, o grupo inteiro, todo, né? todo. Então, assim, eu vi que tinham muitas pessoas que pensavam iguais. Isso. E isso é que é muito importante. A gente pensa igual, mas como se fosse um prisma, né? A gente tem várias faces. Sim. Cada face apontada para um lado, mas todas elas fazendo parte do mesmo prisma. Então, assim, a gente se entende dessa maneira. Verdade. A gente atua em várias áreas e é isso que é importante para mudar a sociedade, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar em vários campos ao mesmo tempo e integrados para que a gente consiga o resultado melhor para todo mundo. Sim. Beleza? Beleza. Muito obrigado. Obrigado você. Tá? Você é o Obrigado cara você. 10 aí. Não, vamos continuar o nosso trabalho, porque a gente vamos, trabalha bastante e a coisa Não, a gente vai arrebentar. É isso que vale a pena, cara. É isso mesmo. Isso. A gente Não tem que ser sentido. história. A gente tem que ser uma boa história lá para frente. É isso. Pessoal, muito obrigado gente, muito aí. Obrigado. Ó, quarta-feira que vem, mais um convidado. Vou soltar durante a semana aí, tá bom? E estamos de volta aí com Acima do Dever, às 19h30 de quarta-feira que vem. Grande abraço a todos aí.